Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 11, diz assim: que Yahvé, Deus dos vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe conforme vos prometeu. Vamos ler de novo, irmão, só esse versículo. Leia em voz alta, do jeito que tiver aí. A minha versão é King James. É bom vocês ficarem usando ela aqui. Do jeito que está na sua Bíblia. 1, 2, 3. Que Yahvé, o Deus dos vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe conforme vos prometeu. Guarde essa palavra, prometeu. Deus é um Deus de promessas. E hoje nós vamos aprender com a Bíblia como se multiplicar 1000 vezes mais. Deus quer que nos multipliquemos numericamente como igreja. Ele quer que nos multipliquemos espiritualmente como alguém que tem comunhão com Ele. Ele quer que nos multipliquemos em todas as áreas da nossa vida. E Ele nos deu os princípios. E nós vamos estudar os princípios para a multiplicação. Note que no capítulo 1 de Deuteronômio, Moisés está terminando a história. E ele vai repetir Êxodo e Números em Deuteronômio. E no verso 2, Moisés está achando dificuldade em levar as cargas, os problemas, as questões e os litígios do povo. Mas mesmo diante do desafio de lidar com situações complicadas, ele vai fazer uma oração que parece que não tem lógica o que a oração Moisés está dizendo. Moisés está dizendo: eu não estou quase aguentando, é muita dificuldade, mas depois o Senhor os multiplique 1000 vezes mais. Porque Deus quer que cresçamos em todas as áreas da nossa vida. Diz o apóstolo Valnice: o líder que para de crescer começa a morrer. Eu não posso ser o mesmo pastor quando terminar 2024 que começou em 2023. Eu tenho no começo de 2024. O meu nível de experiência, de intimidade, de comunhão com Deus tem que ter aumentado. Então vamos aprender hoje como nos multiplicar 1000 vezes mais. Ponto de número 1. Como é que eu faço para me multiplicar 1000 vezes mais? Olhe para a promessa. Diga comigo: olhe para a promessa. Diga para 3 pessoas: olhe para a promessa. Veja o que diz. Veja que a última palavra do verso 11 é: o Senhor vos prometeu. Por que é que Moisés está orando para que Deus multiplique eles 1000 vezes mais? Porque Deus tinha prometido isso. Então, não olhe para a circunstância. Não olhe para o diagnóstico médico. Não olhe para a luta. Não olhe para a dificuldade. Não olhe para a guerra. Não olhe para o quadro negativo. Olhe para a promessa. É a promessa que vai fazer a diferença na sua vida. E Deus é um Deus de promessas. Todas as vezes que eu olho para a promessa, ao invés de ficar fraco, eu me fortaleço em Deus. Abraão passou 25 anos olhando para a promessa. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Farei de ti uma grande nação. Mas ele não tinha nem um gato de estimação. Ele tinha 75 anos quando Deus prometeu que ia fazer ele pai de uma grande nação. Sara já beirava os 70 e era estéril. Na normalidade, uma mulher de 70 anos não gera mais filho. O ciclo dela já passou muito tempo. Estéril. Mas a Bíblia diz que Abraão não olhou para o seu corpo envelhecido, para o corpo envelhecido de Sara. Sara estava ficando velhinha, mas Abraão olhava com os olhos da fé, olhando para a mulher e dizia: Sara ainda é a minha beldade, beleza. E queridos, a Bíblia diz que ele por 25 anos não enfraqueceu, não retrocedeu,
mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque olhava para aquele que disse que faz daquilo que não é, chama a existência o que não é como se já fosse. E depois de 25 anos, está o velho Abraão com 100 anos, com o menino no braço, e o povo que ria de Abraão, dizia, mas não é que o velho tinha razão? Tem um sorriso nos braços dele, porque Isaac é sorriso. Deixa eu te dizer uma coisa, você chorou até hoje, você lamentou-se até hoje, você se queixou até hoje. Hoje é o dia em que você vai olhar para a promessa e começar a sorrir, porque a promessa de Deus pode até demorar um pouquinho, mas ela não vai falhar. O Senhor vos multiplique 1000 vezes mais como vos prometeu. Deus é um Deus de promessa, por isso que quando ele vai falar com Jeremias, o quadro é terrível, a nação está apodrecida pelo pecado. Babilônia se aproxima para destruir a nação. Mas Deus diz, Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? O que você está vendo? Ele diz, eu vejo, Deus, uma vara de amendoeira. A palavra vara de amendoeira, Maquel Shaked, amendoeira, no hebraico, Shaked, quer dizer vigilante. A vara de amendoeira é a vigia das árvores em Israel. Por quê, pastor? Porque ela é a primeira que floresce e que brota as suas folhas brancas quando o inverno está pesado, as nuvens estão negras, todas as árvores estão sem folhas por causa do inverno. A amendoeira brota primeiro do que todas. E as folhas brancas da amendoeira aparecem, e ela é chamada a vigia, a que está lá dizendo, o inverno pode ser pesado, as nuvens estão negras, tudo está ao contrário, mas eu estou aqui dizendo, o verão vai chegar, o inverno vai passar. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Pois é, Jeremias, é o seguinte, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias, eu tenho a vara de amendoeira, chamado promessa, e quando estiver tudo escuro, o inverno pesado, olhe para essa vara de amendoeira, ela não murcha, as folhas dela não caem, ela sempre vai estar florescente, ela sempre vai estar viçosa, ela sempre vai estar com as suas folhas brancas, dizendo, há esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você entrou essa noite aqui com um inverno pesado, tudo é contrário, você não vê mais saída para a sua família, você não vê mais saída para a sua situação, você está no inverno, mas essa noite há uma vigilante, há uma vara de amendoeira, a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela está brotando as suas folhas brancas de esperança, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, nenhuma só das suas palavras cairá por terra. Irmãos, quando Deus disse que ia multiplicar Israel 1000 vezes mais, Israel era um povo escravizado debaixo da mão de ferro de Faraó, sofrendo terrivelmente, mas Deus prometeu, e depois de 40 anos aquele povo atravessou o deserto e chegou na terra que mana leite e mel. Não importa o inverno, não importa a circunstância, olhe para a promessa, balança para a pessoa e diga, olhe para a promessa. Quem olha para a promessa, irmão, não desanima. Mas pastor, está chovendo, as nuvens estão negras. Ou você não está vendo a vara de amendoeira? Ela está lá brilhando. É a palavra de Deus. A minha esposa estava, os cabelos tinham caído, o rosto dela estava todo queimado, magérrima, e todo mundo que olhava para ela dava pouco dia de vida. O pastor Miguel foi visitá-la e antes ele passou na casa de um irmão e perguntou, Igorete, vá logo, porque senão você não vai encontrá-la viva. E as pessoas todas olhavam, mas Deus me deu uma promessa. Salmo 118, versículo 17. Mas não morrerei, mas viverei e contarei
as obras do Senhor. Quando ela estava no processo de quimioterapia, muitas vezes sentindo dores terríveis, vomitava todos os dias, sentindo dores, e ela chorando de dor. Eu não chorava na frente dela, às vezes saía para chorar, mas eu dizia: minha filha, você está sentindo dor agora, mas olhe para o futuro. O futuro é de glória. Você não vai morrer, você vai viver, porque a palavra de Deus para mim é: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Por isso, quando todo mundo olhava para ela, já se despedindo, eu tirei ela daquele ambiente, levei para o sítio do pai dela e disse: agora nós vamos cantar. Ela disse: eu não tenho força para cantar, mas eu vou cantar no seu lugar. Mas por que vai cantar? Porque é uma promessa: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E aí está ela viva, cantando e contando as obras do Senhor. Não olhe para a promessa, e muitas vezes a pessoa ficava admirada. Não olhe para a promessa, não olhe para a circunstância. E muitas vezes a pessoa ficava admirada e dizia: mas ele é insensível, ele não está. Porque eu não fiquei abatido nem um dia, cabisbaixo, não. Eu estava olhando para a promessa, eu estava agarrado com a palavra de Deus. E um dia Deus falou comigo, usando a pastora Graceta, e disse: eu anestesiei os teus nervos, para que tu não sofresse. Mas por quê, pastor? Olhando para a promessa. Qual é o inverno na tua vida? Uma doença? Olhe para a vale de amendoeira, ela está brotando as suas folhas brancas. Qual é a dificuldade na tua vida financeira? Olhe para a vale de amendoeira. A promessa diz que ele é o teu pastor e nada te faltará, meu irmão. Qual é a dificuldade na tua vida? A tua família que precisa ser salva. Olhe para a promessa. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Um dia nós entramos numa crise financeira. Minha esposa tinha um cargo e aí de repente tiraram o cargo abruptamente, e você tem um orçamento, um planejamento, e o orçamento caiu de repente de um mês para o outro, que ela não ia ganhar mais o salário que ela ganhava. E aí nossos filhos trabalhavam, estudavam, aliás, no colégio, e mensalidade era tal. Quando chegou ao final do mês, ela disse: meu filho, e atrasou aí, depois atrasou 2 meses, 3 meses, ele disse: tem que fazer, precisamos mais de 4 mil reais para pagar essas dívidas. Eu disse: tudo bem, menino pequeno, Monara, vamos reunir a família, vamos orar. Nós fazíamos, lá em casa eu fazia culto doméstico todo santo dia, não tem esse negócio de um culto doméstico por semana, todo santo dia o menino tinha que ler a Bíblia, um capítulo da Bíblia, ler e fazer exegese. O que é isso, pastor? Interpretar, faça exegese aí, filho. E às vezes era uma guerra, Filipe não queria, e Monara também não queria, e lá vai, e aí às vezes queriam brigar na hora do culto doméstico, eu dizia: agora vai se reconciliar, pede perdão ao outro e ler a Bíblia. E aí, reuni ele e disse: olha, nós estamos com essa dívida, sua mãe, está aqui o papel, e nós vamos orar. Deus é um Deus que provê. A Bíblia diz que ele é Yahvé Jireh, o Deus que provê. A Bíblia diz em Filipenses 4:19, o Senhor suprirá cada uma das vossas necessidades. Eu orei, Filipe orando ali pequenininho, Monara orando. Oramos. Quando foi 1h da tarde, eu disse: Gorete, eu vou a Goianinha. Vai fazer o que em Goianinha, Cláudio? Eu vou no banco. Vai fazer o que no banco? Sacar dinheiro. Que sacar dinheiro, meu filho? O pagamento é no final do mês. Mas nós oramos. Aí fui lá, cheio de fé. Lá vai eu, entrei no banco. Pouca gente, não tinha ninguém, de tarde. Coloquei o cartão, digitei a senha e vou apertar aqui para imprimir o saldo. Não quero nem olhar. Saiu o saldo. Quando eu olhei, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, 0,0,0. Voltei para casa. E aí, Cleófilo? Não, nada não. Estava limpando o quintal. Quando eu estava limpando o quintal, o diabo se aproximou aqui desse lado esquerdo. Ficou aqui desse lado. Aí disse: aí, dizimista, ofertante. Antes, irmãos, esqueci de dizer, eu tinha vindo para a igreja, antes de ir em Goianinha. A igreja era pequenininha, o púlpito era aí onde está o pastor Jerônimo, só tinha um ar-condicionado. É o de lá. Eu liguei o ar-condicionado de lá, peguei o orçamento da dívida, coloquei e disse: Senhor, estou nessa dificuldade financeira, mas a tua palavra diz em Malaquias 3:10,
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu, e derramar sobre vós bênção tal, que dela advém a maior abastança. Senhor, desde que eu me entendo de gente e trabalho, eu nunca soneguei o dízimo e oferta um mês de meu salário. Tua palavra diz isso. Eu creio na tua palavra. Aí depois disse, Senhor, mas o que eu quero mesmo é a tua presença. Tua presença aqui é o suficiente. Quando eu disse isso, a glória veio, invadiu a minha vida, comecei a chorar. Aí foi quando voltei e fui para o banco, né? Aí, zero. Aí voltei. Quando eu estou lá limpando o quintal, o diabo chegou desse lado esquerdo e disse, e aí, ofertante? E aí, dizimista? E aí, cadê a promessa? Aí, você vai me ouvir aqui murmurando? Você me viver adorando a Deus aqui? Comecei a adorar a Deus, adorei. Fiquei ali lendo, né? E Gorete tinha saído, o pai dela era vivo ainda. 5 horas da tarde ela está chegando e diz, senta aí na rede. Eu digo, o que foi, meu Jesus? Verificar o saldo. Tem R$4.880 na minha conta. E quem foi que depositou? Ninguém. Está escrito lá, recebimentos diversos. Liga para o banco, o pai dela ligou, não, o dinheiro é dela. Está lá, foi o banco que depositou, pode mandar ela sacar o dinheiro. Sacamos o dinheiro e pagamos as dívidas. Aí depois eu fui saber que porque não estava o dinheiro na minha conta, porque ela tinha feito uma oração dizendo assim, Senhor, eu já ouvi testemunho que o Senhor deposita dinheiro na conta dos crentes, deposita na minha conta também. Eu não orei antes para Jesus depositar o dinheiro na minha conta lá. Irmãos, não olhe para a circunstância, olhe para a promessa. O Senhor vos multiplique 1000 vezes mais, como vos prometeu. Se você tem promessa, agarre a promessa, olhe para a promessa, viva a promessa, descanse na promessa. Meus filhos foram criados na igreja, debaixo de oração de Bíblia, ouvindo história da Bíblia antes de dormir todos os dias. Bom, na hora deu lá os trabalhinhos dela, não venha você com essa conversa, que eu fui adolescente na igreja e dei meus trabalhos também. E Felipe não me deu muito trabalho no adolescente, mas quando está ficando adulto, começou a me dar trabalho. Pouco trabalho, graças a Deus, pouco disso. Estava já um pé na igreja, um pé no mundo, ficando aí com as meninas do mundo, e alguém dizia, está desviado. Eu dizia, não está. Que conversa é essa? E aí, conversei, não tem jeito. Mas eu tinha uma promessa, Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. São como flechas na aljava do valente. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava deles. E eu fui para essa promessa, Senhor, eu não criei filho desde pequeno, chorando, orando por ele todo dia para ir para o inferno e ser desviado. Eu criei filho para te servir. Um dia ele disse, pai, eu vou sair de casa. Eu digo, meu filho, não vai, não vou. Eu vou ler, vou com os amigos. Pai, não vá. Vou. Quando ele dobrou a esquina ali, quando dobrou, eu digo, Senhor, a tua palavra diz, tudo que ligarde na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será ligado no céu. Ligar e desligar é proibir e permitir. Eu proíbo ele de ir agora no mundo espiritual, ele não vai. Meu irmão, não passou 3 minutos, 4 minutos, ele voltou. Aí, e aí, meu filho, não vai não? Vou não, pai, deu um negócio assim, uma vontade de não ir, vou ficar por aqui. Mas afastado ainda, sabe o que eu fazia? Eu ia para o quarto dele, ungia o travesseiro, o colchão, e dizia, meu filho é teu. Os filhos são herança do Senhor. Eu me agarro à promessa, eu ensinei os caminhos, eu não permito que meu filho se afaste dos teus caminhos. Aí disciplinei, precisou disciplinar, na verdade disciplinei. É por isso que eu não tenho, para quem não disciplinar, quem precisa disciplinar. E aí eu tenho autoridade para isso, porque não, se fosse o filho dele, não disciplinava, eu disciplinei o meu. Não, mas a primeira vez era menino, pequenininho, mas nem era criança ainda. Disciplinei. Precisou só se disciplinar, orando, disciplinar. No dia seguinte eles vêm aqui, sentou no primeiro banco aqui da minha cadeira, com a Bíblia debaixo do braço. Depois eles, pai, eu quero ir para a Bahia. Eu digo, eu não mandei meu filho para a Bahia, viu? Ele pediu para ir. Está certo, meu filho. Você quer? Quero terminar meus estudos lá e eu quero trabalhar.
Foi lá para terminar o estudo e começou a trabalhar como auxiliar de mecânico de cardan, que era uma peça que coloca embaixo do caminhão, né, de cardan. Um dia ele ligou para mim, triste, todo esmelado de óleo, magrinho. O caba foi macho, viu? Nunca tinha trabalhado em nada na vida. Foi macho e triste, está sendo pressionado, meu filho. Se você quiser sair desse emprego, você foi para estudar, não se preocupe não. Agora você está sendo testado aí. Resultado, ele foi promovido 3 vezes, tornou-se, depois do dono da empresa, ele era a pessoa depois que administrava a empresa, e quando ele foi sair da empresa, a dona da empresa chorou, e ele saiu, resultado, hoje ele tem a própria empresa dele, juntamente com o cunhado, está uma benção, abençoado, ganhando bem, prosperando, mas acima de tudo, servindo a Deus, dirigindo o céu, pregando em todo o culto de jovem, liderando a mídia da igreja, uma bênção, porque você tem que olhar para a promessa, não é o que o mundo diz, não é o que o pecado diz, não é o que o diabo diz, é o que a Bíblia diz. E agora já dirigindo, sozinho. Digo, meu filho, tem cuidado, foi para a barreira, sozinho, com a esposa, casado, uma bênção, promessa de Deus. Não importa a tua situação hoje, não importa como você entrou aqui, não importa as nuvens negras do inverno, a palavra de Deus é como a vara de amendoeira, que está dizendo, o inverno está passando, está chegando o verão, a bênção de Deus está chegando na tua vida. Aplauda a Jesus. Agora, irmãos, existem alguns princípios para que a promessa se fortaleça, e o princípio é a fé. Como é que eu ativo a fé, pastor? Abra a Bíblia comigo, vocês podem colocar aí, Mateus. Capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 27 ao 30. E vamos aprender aqui alguns princípios. Se você quiser colocar a versão King James. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram os cegos a Jesus, e Jesus lhe perguntou, credes que eu seja capaz de fazer isso? Responderam, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, seja feito conforme a vossa fé. E os olhos dele foram abertos. Jesus advertiu então severamente, cuidai para que ninguém saiba disso. Vamos ver alguns princípios aqui para ativar a fé e alcançar a promessa. Primeiro, a fé é ativada pela promessa. Esses homens eram cegos. Jesus estava no caminho. Venham vocês dois aqui, pastor Renato e pastor Jerônimo, por favor. Esse microfone aqui na mão. Oi. Jesus estava no caminho, lá vai Jesus no caminho, e os 2 homens cegos, a Bíblia diz que seguiam Jesus pelo caminho, e eles gritavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vamos gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Preste atenção, fica aí atrás. Eles estavam no caminho, mas eles tinham uma promessa. Que promessa era? Jesus, filho de Davi. O que é Jesus, filho de Davi? Jesus era filho humano de Maria, adotivo de José. E por que filho de Davi? Porque havia uma promessa que Deus tinha dado a Davi, que um dos descendentes de Davi seria o Salvador, o libertador, o Messias.
E a promessa é que o nome dele, um dos títulos dele, Isaías disse, seria maravilhoso. E a promessa é que quando ele chegasse, os olhos dos cegos se abririam. Então eles conheciam a promessa. Então eles iam seguindo Jesus pelo caminho e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles tinham a promessa, eles clamavam reivindicando a promessa, mas não estava acontecendo nada. Tem muita gente que tem a promessa, mas não consegue obter o milagre. Por quê? Porque eles estão, é verdade, eles estão seguindo a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas eles só são seguidores. E a fé tem princípios. A fé foi ativada pela promessa, mas precisava de outra coisa. Veja comigo no versículo 28. No versículo 28. Entrando eles em casa, aproximaram-se de Jesus. Duas coisas aconteceram. Primeiro, eles no caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas Jesus chegou em casa. E aqueles homens queriam tanto milagre que eles foram usados. Eles não ficaram do lado de fora de casa. O problema de muita gente, irmãos, é porque eles estão do lado de fora. Eles não estão dentro da casa. Eles não se aproximaram. Eles estão seguindo pelo caminho, mas eles não se aproximaram. E a promessa é ativada pela fé quando há proximidade. Então eles entraram na casa. Pode entrar. E sabe de uma coisa? Sai agora. Estamos entrando na casa de novo. Sabe de uma coisa? Jesus não bota ninguém para fora da casa dele. A casa de Jesus está com as portas abertas para os necessitados. Agora veja, eles entraram na casa, proximidade, mas o texto aqui, aproximaram-se de Jesus. Tem muita gente que está dentro da casa. Ele veio, ele não está mais só seguindo pelo caminho, ele está aqui na casa, ele entrou na casa. Ele sabe que Jesus está na casa. Mas eles estão na casa, pastores, distante de Jesus. Aqueles dois homens vêm para cá. Eles não somente ficaram na casa, mas eles se aproximaram. Se aproximam de mim, sem medo. Se aproximaram de Jesus. Diga comigo, seguir pelo caminho. Diga, seguir pelo caminho é ter uma promessa. Entrar na casa é proximidade. Mas se aproximar de Jesus é intimidade. Você quer ver a promessa se cumprir? Comece a desenvolver intimidade. Se aproxime mais dele. Ouça o coração dele. Ouça a voz dele. Sinta o toque dele. E quando eles chegaram, aí Jesus disse: vocês creem que eu posso fazer isso? Cremos, Senhor. Aqui vem outro princípio. A palavra de Jesus é a chave que vai destravar o sobrenatural e fazer a promessa acontecer. Tem muita gente, irmãos, que está querendo que Jesus fale com ele assim, ó: unidunmite, salamé, minguê, um sorvete colorido. O que é que Jesus tem aqui para mim? Não é assim, irmãos. Não é cartomancia bíblica. Não é assim que Deus fala. Você tem que conhecer as promessas. Para conhecer a promessa, tem que ler a promessa, tem que se aproximar da promessa, tem que se agarrar à palavra de Jesus. E Jesus disse: vocês creem que eu possa fazer isso? Cremos, Senhor. E Jesus disse: se vocês creem, então sejam feitas conforme a minha palavra e a fé de vocês. E eles saíram andando e no meio do caminho eles começaram a gritar: Nós estamos vendo, nós estamos vendo. Aleluia! Glória a Deus! Não basta seguir pelo caminho, tem que entrar na casa. Não basta entrar na casa,
tem que se aproximar, tem que ter intimidade com Ele, e a promessa vai acontecer. Levante a sua mão assim e diga: eu agarro a promessa esta noite. Aplauda a Jesus. Qual é o primeiro princípio, queridos? Diga: olhe para a promessa. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o que aconteceu com aqueles homens? A Bíblia diz que eles viram a Jesus, e quando eles viram Jesus, eles não disseram mais filho de Davi, eles disseram Senhor, porque Jesus tornou-se o Senhor deles. E por que tornou-se Senhor? Porque tornou-se Salvador. Então há uma promessa maior do que todas as promessas essa noite sobre a sua vida. A promessa é que Ele pode se tornar o teu Senhor, se tornando o teu Salvador. A Bíblia diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. Hoje é uma promessa sobre a sua vida, a promessa de salvação. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida, e então Ele tornar-se-á o teu Salvador, e você terá a fonte de todas as promessas plantada no seu coração. Eu posso ouvir um amém? Amém. Segundo lugar, queridos, segundo princípio, para se multiplicar 1000 vezes mais, é recalcule o seu destino. Diga comigo: recalcule o seu destino. Qual é o seu destino? Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 1, versos 6 e 7. Veja comigo. Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, em Horebe: já permaneceste muito tempo o suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos, no Vale do Jordão, no Arabá, pela faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas de Sefalar, no Negueb, ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo e da terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Recalcule o seu destino. Deus está dizendo aqui para o povo de Israel: vocês já passaram muito tempo aí, vocês estão muito tempo no pé desse monte. Eu não chamei vocês para estar o resto da vida no pé do monte. Se mobilizem e comecem a caminhada, porque vocês têm que atravessar o deserto. Então, se você quer ver a promessa acontecendo na sua vida, você quer se multiplicar 1000 vezes mais, é tempo de mobilidade, é tempo de sair do lugar do comodismo, é tempo de sair da zona de conforto. Ah, mas eu estou aqui no pé do monte, é muito bom, a glória de Deus já desceu, os 10 mandamentos, mas você não vai viver o resto no pé do monte, porque tem um deserto para você atravessar, porque depois do deserto tem a terra de Canaã, que mana leite e mel, irmãos. Digo para o seu irmão: você não foi feito para morrer no deserto, você foi feito para estar no lugar que Deus projetou que você estivesse. O seu lugar é Canaã. Porque você ainda continua nesse status, nessa posição, nesse lugar de imobilidade. É hora de você dizer: eu sei, eu vim até aqui, cheguei, mas eu sei que o meu destino não é esse, e mesmo que eu tenha fracassado, eu vou me levantar, vou sacudir a poeira, vou começar de novo. Qual era o destino de Jonas, hein? Era Nínive, mas Jonas achou que era mais esperto do que Deus, mais justo do que Deus. Eu ir pregar para aquele povo que corta a cabeça de gente, faz pirâmide de cabeça, pratica o empalamento, quer espetar as pessoas vivas em estacas, raspava a pele, povo bárbaro. Mas ele não conhecia o coração de Deus, que pode transformar o mais vil pecador
em alguém, imagem semelhante de Deus. Ele diz: Jonas, eu tenho um destino para ti. Vai e prega a grande cidade de Nínive. Eu vou destruir ela, mas eu vou dar uma chance. Eles precisam ouvir a mensagem. Se eles se arrependerem, eu vou poupá-los. Tem 120 mil crianças lá, que eu quero poupá-las. Mas Jonas achou que era mais esperto. Não, né? Ir para Nínive, não dá certo não, Deus. E Jonas pegou o navio que ia para Jope e foi de Nínive para Tarsis. Deus mandou uma tempestade no navio, aquela zoada toda. Depois veio o peixe, até que no capítulo 3 de Jonas, você vai ver o careca Jonas andando, e alguém diz: vai para onde? Eu estou recalculando o meu destino. Eu pensei que fugia de Deus, indo para Tarsis, para Jope, mas eu entendo que o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Eu sei que Deus tem um coração muito mais misericordioso do que eu não entendo esse coração de Deus, mas eu vou cumprir a minha missão, é pregar para os ninivitas e dizer que se eles se arrependerem, Deus não os destruirá. Diga para o seu irmão: o teu destino, como igreja, é trazer o reino de Deus para essa cidade. Isso só acontece se nós formos. Em terceiro lugar, compreenda o deserto. Se você quer se multiplicar 1000 vezes mais, capítulo 1, verso 31. Também no deserto observastes como Yahvé teu Deus te levou, como um homem conduz seu filho amado por todo o caminho que percorrestes, até que chegastes a esse lugar. Olha, eles estão para cruzar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E para trás ficou o deserto. Mas eles não chegariam lá se não tivesse passado pelo deserto. Todo homem de Deus, antes de chegar no lugar da promessa, tem que passar pelo deserto. Mas, irmãos, se você está agarrado com a promessa, quem disse que você vai morrer no deserto? Moisés passou por lá. 40 anos tangendo bode. Ei, bode, ai, 40 anos, eu acho que ele pensava: meu Deus, eu pensei que era o libertador do povo de Israel. 40 anos no Egito, me preparando, e agora tangedor de bode. Mas a Bíblia diz: quando ele passou pelo deserto, depois de 40 anos, ele viu uma sarça incendiada, pegando fogo, e a voz do Todo-Poderoso dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E agora, Deus, quer que vai morrer? Não, vai morrer não. Tu passaste pelo deserto para ser treinado, Moisés. Tira o meu povo do Egito. Deixa eu te dizer, esse deserto é treinamento para você. Você vai crescer nesse deserto. A glória de Deus vai aparecer nesse deserto. Você não morrerá nesse deserto. Tem algum crente entendendo essa mensagem? Davi passou por lá, irmãos. Foi para dentro de uma caverna. E o que aconteceu com Davi? Pegou os camaradas que ninguém dava nada por ele, os endividados, os malfeitores, e tornou-se o grande exército de Davi. Elias passou pelo deserto, numa depressão profunda. Mas se você perguntasse: Elias, valeu a pena passar no deserto? Valeu. Mas você não ficou deprimido? Foi. Jezabel não ia me matar? Ia. Mas por que valeu a pena? Porque foi naquele deserto que eu tive a maior experiência da minha vida. Um anjo desceu do céu, tocou em mim, e quando eu olhei, tinha uma botija de água do céu e pão sobre brasas. Eu comi aquela comida celestial, eu bebi aquela água, e você acredite se quiser, eu andei 40 dias, e depois de 40 dias atravessando aquele deserto, eu cheguei ao monte de Deus, e Deus falou comigo, e o meu ministério foi mais sobrenatural ainda, e eu levantei Eliseu, um dos maiores profetas de Israel. Deixa eu te dizer, esse teu deserto te levará ao monte de Deus, e você terá experiências com ele. O texto diz aqui, irmãos, que Deus os levou no deserto como um homem leva o seu filho. Se você for ler, eu não vou falar, citar aqui, mas João Batista passou pelo deserto, foi lá que ele viu os céus abertos, o Espírito Santo descer sobre Jesus e a voz de Deus falar. Paulo passou sobre o deserto, foi lá que ele recebeu
13 cartas doutrinárias. Jesus passou pelo deserto. Foi lá que ele venceu Satanás. Foi no deserto que ele foi cheio do Espírito, foi guiado pelo Espírito e viveu no poder do Espírito. Agora, Israel, Deus está dizendo, o Senhor passou com vocês pelo deserto. A Bíblia diz que o deserto tinha serpente, o deserto tinha escorpião, mas a Bíblia diz que no deserto Israel aprendeu 3 coisas: proteção, direção e provisão. Balance o seu irmão aí para ele não dormir e diga no deserto, diga para ele: no deserto Israel aprendeu 3 coisas: proteção, direção e provisão. Olha aqui, olha para mim, 3 milhões de pessoas andando no deserto. Deserto não tem McDonald's, deserto não tem Carrefour. Como é que esse povo vai comer? Provisão. Todo dia eles amanheciam de manhã. Pão do céu, pão dos anjos, eles colhiam. Pastor, por quê? Porque essa crise, que Deus quer mandar um maná, Deus quer mostrar que Ele é o Deus provedor. No deserto, eles tinham proteção, um calor de mais de 40 graus, uma nuvem refrigerava eles. Pastor, porque eu estou nesse deserto? Deus quer mostrar a você que Ele é o teu protetor. Mas no deserto eles tinham direção, aquela nuvem se tornava uma coluna de fogo, ia guiando o povo. Deus quer mostrar nesse deserto que Ele vai te guiar. Irmãos, você talvez não entenda o sofrimento, eu também não entendo. Sofrimento não é bom, mas sofrimento não é para matar ninguém. O sofrimento é uma escola, ele é pedagógico. Você vai aprender a valorizar mais a vida, você vai aprender a valorizar mais os outros, você vai aprender a confiar em Deus. Hoje, quando eu vejo uma pessoa em sofrimento, em depressão ou em problema, eu tenho autoridade para dizer: olha, eu creio que você vai vencer. Mas por quê? Porque eu já passei. Eu passei por esse deserto e eu estou aqui. Eu não morri no deserto. Você não vai morrer no deserto. Você vai ver a glória de Deus, a provisão de Deus, a proteção de Deus, o poder de Deus, o livramento de Deus. Quarto, para a gente correr, para terminar, esteja consciente da presença de Deus. Se você quer se multiplicar, veja o verso 30. Yahvé vosso Deus é quem vai à vossa frente, e Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como fez conosco no Egito, diante dos vossos olhos. A presença de Deus está com você, como esteve com Israel no deserto. Você precisa ter consciência disso, irmãos. Jesus não é uma experiência, Ele é uma pessoa. Quando você desenvolve esse tipo de consciência, você fecha os olhos assim, ó, e você sente a presença dEle. A presença dEle. Nós precisamos desenvolver essa consciência da presença, porque é a presença dEle que nos garante a vitória. Pastor, está tudo se acabando, está tudo destruído, a guerra se levantou contra mim, travada. Mas se você tem a presença dEle, sabe o que a Bíblia diz? Ainda que a terra mude e se perturbe, ainda que os mares rujam, o que é que acontece? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Hoje a presença dEle quer entrar na tua vida. Ele quer fazer morada aí. Ele quer entrar no teu coração. Ele quer que a presença dEle seja permanente em você, e você viverá o maior nível de felicidade e de paz que você já encontrou na sua vida. E eu termino, vamos ficar de pé, porque já passar muito tempo não, que os irmãos do sítio querem voltar. Senão a gente pregava a noite toda. O último ponto: esteja consciente, seja a exceção de Deus. Seja a exceção de Deus. Onde é que está isso, pastor? Versos 35, 36 e 38.
Nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra que pisou. Agora, o verso 38. Contudo, teu auxiliar Josué, filho de Num, entrará, encoraja-o, e porquanto ele é quem conduzirá o povo de Israel a tomar a posse da terra. Diga para o seu irmão, seja a exceção de Deus. Seja a exceção de Deus. Escute, 3 milhões de pessoas eram para ter entrado na terra. Tombaram por causa da língua, por causa da incredulidade. Tombaram daquela geração velha. Somente os novos entraram. Quantos entraram da geração velha? Diga 2. Diga Josué e Caleb. Foram a exceção de Deus, não murmuraram como os outros, não duvidaram como os outros, não retrocederam como os outros, continuaram crendo. Meu irmão, essa noite eu profetizo, nós seremos a exceção de Deus. Ah, pastor, esse país está quebrado, as igrejas estão frias, não tem conversão, não tem nada de bom, mas nós vamos ser diferença, nós vamos fazer diferença, nós seremos luz em meio às trevas, nós seremos sal em meio àquilo que está insípido, nós seremos a exceção de Deus. Quem vai ser a exceção de Deus? Um dia Moisés Celestial vai olhar e vai dizer, a Insegec é o meu Josué e meu Caleb. Eles não se corromperam como os outros, eles não esfriaram como os outros, eles não negociaram a palavra como os outros, eles são a exceção de Deus. Fazendo isso, nos multiplicaremos 1000 vezes mais.